Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 17 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região, Sindmed, o Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva, e o ex-presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região, Sindmed, José Andrade Grilo Filho. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na manchete: queda na tarifa de ônibus faz inflação baixar. Folha de São Paulo: ameaça de protestos deve mudar a rota do Papa no país. Estadão: Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, avalia que protesto é ameaça na visita do Papa. No Santa Portal: suspeito é preso por participar do sequestro das filhas de vereador. No site do Boc News: programa para ajudar dependentes químicos tem reunião nesta quarta. No G1 Santos e Região: protesto, novo preso, novo suspeito de sequestro de filhas de vereador. E no portal da UOL: medo de manifestações deve mudar roteiro do Papa no Rio de Janeiro. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E o setor de saúde anda gerando muita polêmica ultimamente em todo o país. Nunca se discutiu tanta a saúde pública no Brasil. Discute-se, por exemplo, a contratação de médicos estrangeiros para prestarem serviços na periferia das grandes cidades e nas cidades do interior. Discute-se a extensão universitária, com o serviço civil obrigatório para formandos em medicina por 2 anos para trabalharem no Serviço Único de Saúde. Discute-se também a qualidade do ensino médico, tanto no setor público quanto no setor privado. Discute-se ainda o ato médico, o chamado ato médico, recentemente sancionado pela presidente Dilma Rousseff com diversos vetos esses que desagradaram totalmente a categoria médica. No programa de hoje, nós vamos debater todos esses temas que são fundamentais para a vida do cidadão brasileiro, até porque saúde é o grande patrimônio que todos nós devemos possuir. Mas isso assim que a Paula Paparelli nos trouxer todas as informações a respeito da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 17 de julho, é de tempo bom durante todo o dia. A temperatura varia entre 11 e 26 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro. Vamos agora às informações das estradas. No sistema Anchieta e Imigrantes está em vigor a operação 5x3, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E apenas a pista sul da Imigrantes opera sentido litoral. A pista sul da rodovia Anchieta está fechada para obras. O trevo de Cubatão está com trânsito intenso que se reflete na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do quilômetro 5, devido ao acesso de caminhões ali na Rua do Adubo. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para discutir a saúde pública. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo.
Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Viva mais saudável com as dicas de saúde da Santa Cecília TV. Acompanhe durante a programação. Visão médica com o Dr. Eduardo Paulino. E agora é com você, com o Dr. Rubens Amaral. Dicas de saúde Santa Cecília TV. Sua vida mais saudável. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 17 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Sindicato dos Médicos de Santos e Região, o Sindimed, Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva, e o ex-presidente do Sindimed, Dr. José Andrade Grilo Filho. Agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, que fala a respeito do acordo, a tentativa de acordo entre portuários e a Embraport, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Nessa terça-feira, representantes da Embraport e do Sindicato dos Trabalhadores Portuários se reuniram na tentativa de dar fim ao impasse sobre a contratação de mão de obra. Como não houve acordo, mais um protesto aconteceu na entrada da cidade. O resultado, 4 quilômetros de congestionamento na entrada de Santos. É o que vamos acompanhar na reportagem de Márcio Guimarães. A reunião durou pouco mais de 1 hora. O desfecho não mudou em nada a atual situação dos trabalhadores avulsos ligados ao OGMO, órgão gestor de mão de obra, junto à Embraport. Infelizmente não, devido à posição da empresa, mais uma vez uma posição radical, onde os trabalhadores ratificaram a proposta, inclusive agora indo até avançando, um avanço da nossa parte em dizer que durante 1 ano nós trabalharíamos da forma avulso. E durante esse 1 ano nós estaríamos discutindo uma, vamos dizer assim, podemos chamar uma transição em negociação para uma possível vinculação. Mas a posição da empresa e do negociador na mesa deixou bem claro que não. Na verdade, o que nós queremos é o trabalho. É o trabalho que está em lei e é o que nós queremos para poder operar dentro do terminal como avulso, tá? Então, a gente fica chateado até porque tentamos de todas as formas aí algum acordo, colocamos propostas na mesa, mas a empresa aí continua batendo o pé e infelizmente vai ser ruim para todos, né? Porque para nós, para a sociedade, para todo mundo, porque vai causar esse tipo de transtornos que está havendo aí todos os dias, né? Nas 2 últimas semanas, diversas manifestações foram realizadas pelos trabalhadores portuários que não concordam com a postura adotada pelo terminal, mesmo entendendo que a contratação por carteira de trabalho esteja prevista pela nova lei dos portos. No início da tarde de hoje, o grupo de estivadores fechou a Avenida Portuária, atrás da alfândega, para mostrar que os protestos seriam mantidos caso os representantes do terminal privado não aceitassem a proposta apresentada pelos sindicatos. Em meio a tantos protestos, como a invasão do próprio terminal na semana passada, quando um grupo de trabalhadores chegou a ocupar um dos navios atracados na Embraport, fica difícil imaginar o que ainda está por vir. A gente está hoje nessa posição, até porque isso pode causar grandes perdas, até porque os outros terminais vão acabar vindo na mesma contramão, na mesma direção, desculpa, e podem querer fazer o que essa empresa está querendo fazer, vincular os trabalhadores, entendeu? Causar o desemprego, diminuir o salário. Isso para a gente não é bom, com certeza. As categorias estão mobilizadas, vão continuar com seus protestos, com as suas manifestações.
Aí está a reportagem, a luta dos portuários. Como não houve avanço na negociação, como não houve acordo ainda, está marcado para hoje às 14 horas mais um protesto da categoria portuária no centro de Santos. Eu gostaria agora de começar o programa com os nossos convidados, que são dois médicos, o presidente do Sindmed e o ex-presidente do Sindicato dos Médicos, enfim, tratando da questão da saúde, que hoje gera muita polêmica em todo o país, doutor Álvaro. Inclusive, ontem, em São Paulo e em todo o Brasil, em diversos estados brasileiros, nós tivemos um ato de protesto, um ato em favor de defesa da categoria médica. E o que aconteceu em São Paulo, promovido pelo CREMESP, entre outras entidades, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e o senhor, como presidente de médicos, esteve lá. Como foi esse protesto, doutor Álvaro? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Grilo. Bom dia, colega. Na realidade, esse protesto foi chamado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, aconteceu em outros estados, aliás, todos os estados do Brasil, os Conselhos Regionais de Medicina de todos os estados convocaram esta mobilização, nós estivemos presentes lá, fizemos parte da mesa, da coletiva de imprensa, depois saímos em passeata. Na realidade, isso foi convocado para demonstrar que a categoria médica está descontente com os rumos que vêm sendo tomados na gestão da saúde pública no Brasil. A saúde pública do Brasil tem sido relegada a um segundo plano durante muitos e muitos anos e, infelizmente, aqui, nos dias atuais, de forma atropelada, sem consultar as entidades médicas, sem consultar a grande base médica do Brasil, foram tomadas algumas decisões, certo? Como a chamada de médicos formados em entidades do exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, para virem trabalhar no Brasil, coisa que as entidades médicas, e nós provamos que não há necessidade, existem médicos suficientes no Brasil para atender a população brasileira. A questão da medida provisória que aumenta o número de anos da Faculdade de Medicina de 6 para 8 anos, também achamos que é contrário, os nossos reitores, os nossos diretores de faculdades não foram consultados. Essa foi uma medida tomada à revelia das faculdades, das universidades, de forma geral, sejam elas públicas ou particulares, certo? E outra coisa, a questão de passar de 6 para 8 anos é uma falácia, não há necessidade de você ter isso daí e não vai melhorar em nada a qualidade da saúde pública no Brasil. Nós vamos só prolongar que os alunos fiquem durante mais 2 anos na universidade, na faculdade, continuem presos a esta universidade sem prestar realmente aquilo que interessa, que é atendimento à saúde. Temos também batalhado, e um dos motivos do protesto de ontem, foi a questão do ato médico, que foi discutido durante 12 anos nas várias casas do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Nós tivemos 27 audiências públicas durante esses 12 anos. Os acertos com as 14 outras categorias profissionais da área da saúde foram feitos, todos eles participaram desse pacto, isso não foi inventado por médicos, certo? Depois de toda essa discussão, foi aprovado em todas as câmaras pelas quais esta lei passou, né? Esse projeto de lei passou, e depois de aprovado, passado por todo esse processo e aprovado, foi feita a lei, foi enviada, aprovada pela Câmara, por unanimidade, aprovada pelo Congresso por unanimidade, passou-se esse projeto de lei para a sanção do presidente da República. O presidente da República, ou a presidente da República, com essa lei em suas mãos, vetou vários artigos e mutilou e tirou a razão de ser desta lei. Nós protestamos com isso porque foi uma demonstração de força da presidente da República e nós achamos, inclusive, que foi uma demonstração de desconsideração para com o Legislativo, que, como eu disse aqui, debateu exaustivamente durante vários e vários anos e aprovou de forma unânime o texto da lei. Não foi dizer que nós tivemos uma votação e que passou apertado, 10 ou 15 votos de diferença, não, foi por unanimidade, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. E levou-se isso até a presidente, e a presidente vetou. Isto tira muito do que a gente está no dia a dia batalhando, não envolve nenhuma outra atividade profissional. E a medicina é uma atividade milenar, né? Nós temos aí 2000 e tantos anos de atividade médica neste mundo, que precisava ter uma lei que descrevesse o que
pertence ao médico e o que não pertence ao médico. E resta saber se, no caso do ato médico, o Congresso Nacional vai acatar os vetos da presidente ou se vai derrubar o veto à necessidade de 2/3 de votos no Congresso Nacional. Doutor Grilo, eu gostaria de ouvi-lo agora, porque o governo alega que a falta de médicos na periferia das grandes cidades, no interior do Brasil, e essa seria a justificativa para a contratação de médicos estrangeiros. Afinal de contas, o Brasil precisa de médicos estrangeiros? Bom, bom dia, Lascala, obrigado pela presença. Convite. Bom dia, Álvaro, presidente do sindicato, bom dia, Paula, bom dia, família Teixeira, que me acolhe mais uma vez aqui eu estava com saudade, porque eu apresentei um programa há 3 anos aqui, chamado Mais Saúde, e eu estava com muita saudade de estar atrás aqui das câmeras. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo também. Lascala, é o seguinte, eu acho que eu não vou precisar ter a liturgia da elegância do nosso colega presidente que está na investida do cargo. Eu não vou ter essa elegância. Eu acho que esse governo está sem GPS. Não tem GPS. Não sabe para onde vai, está ao vai da valsa. Os camaradas tomam atitudes atrabilhárias, não conhecem a coisa. Antes de tomar essa providência, essa lei absurda, tentar colocar essa lei em vigor, que é mais médicos, esses governantes, eles precisam estar nos hospitais, nos prontos-socorros, assistindo o trabalho heróico dos médicos, que tentam, com muita força, salvar a vida das pessoas, dos pais de família, dos jovens que são baleados e estão aguardando UTI, por falta das seguranças que esse governo não dá. Então, os 2 anos que o médico teria que fazer, teria que ser o seguinte: 2 anos para político aprender como é que é a coisa. Vai lá no hospital aprender. Vai lá ver como é que é o duro, você está na frente, atendendo um sujeito que está na beira da morte e você não tem vaga numa UTI. Quem falou que a saúde é barata? Aqui se quer implantar a saúde da Suécia com verba do Senegal. Não pode. Você está entendendo? Tem que desviar a roubalheira, o dinheiro na cueca, né? Os jatinhos particulares, os jatinhos da FAB, que estão viajando aí, gastando dinheiro. Isso é que precisa ser visto. Por isso que eu digo, eu não estou na liturgia, Álvaro, você me perdoe, porque você é o presidente, eu sou o ex-presidente. Posso aqui estar fora da liturgia, da ritualística, né? Sim. Mas então, Chico, a coisa é essa. O governo não sabe para onde vai. Quer dizer, desviou a atenção dessa desorganização que existe hoje em dia, jogando o médico contra a população contra médico. Está entendendo? Então, quer dizer, é absurdo você ter regime autoritário. Por exemplo, o modelo que é propagado aí é o modelo cubano, que é um governo que se atém ao rufianismo, certo? Sabe qual é a proposta? Sabe o que Cuba faz? Pega um médico que ganha $40 por mês em Cuba, né? Que abre a sua geladeira, está vazia, e aluga para outros países. E o dinheiro que este médico iria receber é repassado ao governo, certo? O médico não põe a mão no dinheiro, fica para lá, ele ganha a sua ajuda de custo. Uma parte vai para a família e outra parte fica retida no governo de Cuba. Sabe por quê? Se esse médico desertar, ele não vai receber o dinheiro. O governo fica... Então, veja bem, o modelo que é adotado aqui por pessoas que agora se alcunhado de luminares, ministro da Educação, que tinha que ver os problemas do Enem, dos absurdos que aconteceram. O doutor Padilha, que, para mim, não diz nada, até podemos usar aquele tempo que o Jô Soares fala, vai para casa, Padilha, porque não é possível o que está se vendo de desmando aqui. Você está entendendo? Então é um absurdo, eu estou revoltado, eu quero homenagear aqui os colegas que exercem a profissão com dignidade. Evidentemente que em toda a profissão existem os bons e os maus, certo? A gente tem uma parcela de culpa, precisa rever isso na Faculdade de Medicina, eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida. Agora, criar médico mais saúde, isso é um absurdo. Vale a pena recomendar aqui um artigo da Veja da semana passada, do J.R. Guzzo, na última página da revista Veja, chamado Doutora Juliana. Eu li. Um artigo de um e-mail que uma médica encaminhou à presidente Dilma, pedindo que ela ficasse nos plantões, como essa doutora Juliana fica, verificando a falta de medicamentos, a falta de equipamentos, a falta, enfim, de estrutura nos hospitais, nos PS, enfim, por todo esse Brasil, antes de se tomar providências como essa, né, doutor Álvaro? Chico e telespectadores, eu queria colocar algumas coisas para a população ter uma ideia do que acontece nesse país, né? Hoje em dia, nós somos cerca de 400 mil médicos no Brasil todo. 400 mil médicos. Esses 400 mil médicos estão mais concentrados no Sul e no Sudeste.
Tá? Isso tem uma característica, isso tem um porquê. Por que você se concentra no Sul e no Sudeste? Porque você tem uma infraestrutura e tem uma carreira melhor estruturada nessas regiões. Você tem oportunidade de trabalho. Hoje em dia, quem faz o médico estar num determinado lugar é o mercado de trabalho. Sim. E a questão de você ter condições de trabalho. Então, nós estamos mais concentrados no Sul e no Sudeste. 400 mil médicos. O governo brasileiro, através do seu ministro da Saúde, vem aqui e diz que a meta do Brasil é ter 2,2 médicos, 2,4 médicos por 1.000 habitantes neste país, porque outros países também assim o têm, certo? Hoje em dia, nós temos cerca de 1,5, 1,4 médicos por 1.000 habitantes de forma geral. Sim. Estão mal distribuídos? Estão. Mas as faculdades hoje em dia do Brasil são cerca de 201 faculdades no Brasil. Nós só perdemos em número de faculdades de medicina para a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. Nós temos cerca de 200 milhões de habitantes. Se não se criar nenhuma nova faculdade de medicina neste país, em 2020 nós vamos ter muito mais do que 2,2 ou 2,4 médicos por 1.000 habitantes, certo? Sim. Então, não há necessidade de você, por exemplo, trazer gente de fora para trabalhar aqui. Mas, caso profissionais que se formem em instituições estrangeiras, sejam eles brasileiros ou não, poderão vir ao Brasil. Os médicos brasileiros têm gritado que o problema de vir médicos formados em instituições do exterior não é que nós não os queremos aqui, nós queremos que seja cumprida a legislação vigente nesse país. Existe uma legislação que deve ser cumprida. Quando você se forma numa universidade, numa faculdade no exterior, seja a profissão que for, você tem que vir para cá, fazer uma matrícula ou se agregar a uma instituição pública. Naquele momento, você vai participar de um curso de adaptação do seu currículo exterior ao currículo do nosso país. Geralmente, essa adaptação se faz em 2 semestres, ou seja, um ano completo. O governo brasileiro pretende que estes médicos que venham para cá façam só 3 semanas de estágio e, a partir daí, eles passem a trabalhar. No modelo atual, cumprindo as leis vigentes, depois de 1 ano ele vai prestar uma prova de proficiência. O que é essa prova? É como se fosse um vestibular, uma prova que ele tem capacidade de entender e de se expressar na língua brasileira e entender e se expressar dentro daquilo que ele estudou, seja ele engenharia, arquitetura ou medicina, certo? Em passando por essa prova, ele está habilitado a trabalhar em qualquer lugar desse país, né? Ontem, inclusive, um repórter nos perguntou, falou, o senhor tem xenofobia, o senhor não quer que o estrangeiro venha? Não, não é isso que nós estamos dizendo, não é isso que nós temos em mesa. O que nós estamos colocando aqui, e o Brasil sempre recebeu seus imigrantes de braços abertos, eu duvido que tenha alguém aqui todos que... nós somos filhos ou netos de imigrantes, de certa forma. Claro. Certo? Então, nós sempre recebemos os imigrantes de forma muito aberta, muito clara, com muito prazer, com muita cordialidade. E não serão esses que virão que nós não vamos recebê-los. O que a gente quer é que seja cumprida a lei. A legislação. Só isso. E daí vem aquela questão do exame de revalidação do seu diploma. O revalida, né? O chamado revalida, que serve para qualquer profissão. Sim. Certo? E não há problema nenhum nisso. Não. Então, voltando para o começo da nossa conversa, nós temos médicos suficientes, o que nos falta é uma infraestrutura e nos falta financiamento. Nos falta um plano de cargos, carreiras e salários no serviço público, certo? Foi proposto por um dos nossos colegas, que está lá atualmente no Legislativo Federal, o doutor Elias Spaiva, a PEC 454, que quer dizer o seguinte, o projeto de emenda constitucional para a formação de uma carreira de médico de Estado. Como é a carreira dos professores, dos promotores e dos juízes. Você vai prestar um exame, um concurso público, vai passar e vai ser levado a uma comarca, certo? E você vai ter lá o médico naquele município, naquela região. Eu ouvi dizer, certo, que o ministro da Saúde propôs o seguinte, que nós faremos a carreira de Estado para médico, só que ele não vai poder trabalhar em nenhum outro lugar, não vai poder ser seu consultório particular. Senhoras e senhores,
O promotor e o juiz, eles também têm esta condição. Ele não pode ter uma atividade paralela de promotor nem a de juiz. Advogar. Só que não devemos esquecer o seguinte, senhor ministro, que eles são regiamente pagos para ter exclusividade no serviço público. O regime de dedicação exclusiva pressupõe uma boa remuneração. Exatamente. Uma remuneração e adequada. É isso que nós queremos na carreira de médico e estamos defendendo isso. Outra coisa, nós estamos defendendo também que o governo federal, La Scala e Grillo, ele dê 10% do PIB, 10% do Produto Interno Bruto para a saúde, coisa que hoje em dia ele não faz. Mas nós vamos falar mais sobre a gestão no setor de saúde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foco. Muito bem. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 17 de julho. E hoje nós estamos recebendo 2 médicos. O presidente do Sindmed, o Sindicato dos Médicos de Santos e Região, Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva, e o Dr. José Andrade Grillo Filho, ex-presidente do Sindmed. Eu gostaria de, neste bloco, Dr. Grillo, começar com o senhor, lhe perguntar o seguinte: afinal de contas, o que é que falta para a saúde pública funcionar no Brasil? Gestão, recursos ou ambos? Os 3. Gestão, recursos, os 3. Seriedade, tudo. Falta tudo. Veja bem, quando se criou o SUS, se imaginou, a máxima do SUS é o seguinte: saúde é dever do Estado e direito do cidadão. E se fez com um estalar de dedos, uma hora para outra, sem pensar no financiamento. Se você é mais novo que eu, mas você vai lembrar da época dos IAPs, Instituto de Aposentadoria dos Marítimos, dos Trabalhadores, não sei de que e tal. O SUS assambarcou tudo e juntou, certo? Juntou. E o indivíduo, para ser atendido, ele tinha que ter uma carteira de trabalho. Ele ia lá, tinha carteira, era atendido, tal. E o funcionário, o paciente que precisasse de um recurso e que não trabalhasse, ele ia ser atendido como gratuidade. Indigente, né? E atendia gratuidade. Gratuidade. Muito bem. Em 88 fizeram assim, saúde e direito do cidadão. Então entrou para o sistema, quem paga é quem não paga. Isso é um absurdo. Claro que deu um rombo. Você sabe que o SUS, hoje ele pega 140, são 140 milhões de habitantes que são SUS dependentes. Você nasce, nós nascemos já participantes do sistema. Sim. Veja você a comparação. Você hoje paga um plano de saúde, não paga barato, é um plano de saúde que lhe dá assistência médica, lhe dá, alguns distribuem remedicação, dá internação. Mas o SUS é o seguinte, e tem carência, você tem exclusão, você tem uma certa exclusão do sistema. No SUS, o indivíduo nasceu, ele já está no sistema. O SUS dá internação, dá vacinação, dá saneamento, vigilância sanitária, isso com R$40, mais ou menos, por mês para cada cidadão. Hoje, um plano de saúde, você paga no mínimo uns R$100, 98, R$100. Você entende? Então, o sistema precisa de financiamento
Precisa ter financiamento. O ministro Jatene, quando instituiu a CPMF, não foi um tostão para a saúde. Não foi um tostão, está aí na roubalheira. Os caras viajando de jatinho. Você está entendendo? Então é falta de seriedade, é falta de conhecimento, tem que colocar pessoas técnicas, não o camarada. Hoje você vê aí, o camarada é ministro do turismo, é ministro da educação, é ministro. Eles jogam em todas as posições. Você está entendendo? Tem que botar técnico, tem que ouvir a comunidade, tem que ouvir os técnicos, tem que pegar, se reunir com o médico, com o engenheiro. Né? Eu vi no caso da saúde, o setor de saúde, né? Absurdo. Os médicos Agora, têm que ser é importante dizer o seguinte, com esse sistema de mais médicos, é importante dizer que o médico não faz saúde sozinho. Claro. Ele não pode sair, não faz sozinho. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um serviço auxiliar de diagnóstico e tratamento. Quer dizer, o camarada vai lá com a funda do Judas e não tem um raio-x, não tem um banco de sangue, vai fazer o quê? Mesmo ganhando 25 ou 30 mil reais. Vai ganhando, você precisa ter uma infraestrutura. Infraestrutura, não adianta. O médico não é o salvador da pátria. Claro. Agora, esse pessoal não entende. Eles não sabem como é que funciona. Por isso que eu digo, faça um estágio de 2 anos lá. A população, por pesquisas que têm saído ultimamente, doutor Álvaro, você é o presidente do Sindicato dos Médicos, a população está dividida em relação a essa questão dos médicos estrangeiros. A população, quase que metade dos entrevistados estão a favor da contratação de médicos estrangeiros, porque acho que realmente falta médicos. Por quê? Porque é uma realidade também nos plantões, nos PS, onde há de fato falta de médicos. Então, por que isso acontece? Então, vamos colocar algumas coisas na mesa aqui que é importante a gente dizer, né? Eu vou colocar Santos, como exemplo Santos. Santos tem 6 médicos por 1.000 habitantes, que é um índice que diz se nós temos médicos suficientes ou não. Sem dúvida. Certo? A região metropolitana tem 2,5, 2,4, 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Se nós tomássemos esses números friamente, nós vamos dizer que nós teríamos que ter uma saúde pública de excelência. Sim. Certo? Porque nós temos médicos suficientes na nossa região. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê vários postos de saúde, os prefeitos reclamam, vem aqui a televisão, vão ao rádio, falam, nós não temos médico, não falta médico, não tem isso, não tem aquilo. Só que é o seguinte, nós não temos médicos porque falta infraestrutura, falta um plano de cargos e carreira para médico. Se você entrar em qualquer local, em qualquer empresa, o que você pretende entrando numa empresa? Se você começar como office boy, que hoje em dia entra pelo campus, entra auxiliar de serviço, ajudante, seja lá o que for, você tem uma carreira que você pode ascender a outros cargos. Na carreira médica, você não tem isso. Infelizmente, você não tem isso na nossa carreira. Você não tem uma infraestrutura, você não tem segurança, você tem uma dificuldade de ter, por exemplo, de você receber um paciente na unidade básica de saúde e encaminhar ele para um serviço de especialidade. Porque quais são os serviços de especialidade que a gente tem? São pouquíssimos. Nós temos em Santos o ambulatório de especialidades. E nas outras regiões, nos outros municípios. Mas mesmo aqui leva 6 meses para fazer uma endoscopia, por exemplo? Pois é, mas por quê? Porque você só tem um serviço que faça isso. Você não tem outro serviço credenciado que possa fazer isso. Os valores pagos pelo SUS ou pelas entidades públicas para que esse serviço se desenvolva são muito pouco, são ínfimos. Então você não consegue trabalhar. Existem algumas técnicas, algumas coisas que você usa em medicina, alguns aparelhos que você usa em medicina, que são muito caros. E que se você tiver algum problema neles, você vai ter dificuldade de fazer o ajuste desses aparelhos. Por exemplo, se você tiver uma tomografia, certo? E que esse aparelho seja utilizado pela rede pública. Sim. Quando você tem uma pane nesse aparelho, você vai precisar fazer uma licitação. Você não pode chegar lá, como é no serviço privado, que você chega lá e fala, quebrou, quanto custa? Me dá 3 orçamentos que eu vou aqui resolver. No serviço público, não. Você precisa fazer uma licitação, isso leva um tempo para a pessoa fornecer a peça, leva um tempo para consertar, e isso vai fazendo com que a fila desse pessoal vai aumentando. Então, certo? Isso é gestão e recursos. Exatamente. De fato, gestão e recurso. É isso que nós temos brigado, é isso que nós estamos brigando. O Grilo falou com propriedade que a gente tem alguma coisa que é gestão, recurso e um pouquinho de vergonha ou de ética. Se as pessoas agissem com fundamental. Com um pouquinho... uma faculdade de ética para político, principalmente. Se a gente pudesse ter um pouquinho mais de gestão, um pouquinho mais de cuidado, nós teríamos melhores condições de trabalho. Nós estamos falando aqui de trazer profissionais, a população precisa entender que a vinda de profissionais de outros países para cá não vai resolver o problema da gestão. Da falta de equipamentos, por exemplo. Da falta de equipamentos e da falta de recursos.
Nós precisamos de recursos. Nós estávamos conversando aqui antes do programa que você vai para alguns lugares distantes, né? E eu não vou citar lugar distante, não. Se você for aqui para o Vale do Ribeira, em alguns locais, para você trazer o paciente de lá para um hospital, você vai ter que trazê-los para Santos, que é o hospital regional. Se vocês lembrarem, telespectadores, e andarem em volta do Guilherme Álvaro, da Santa Casa, vocês vão ver vans, micro-ônibus e ambulâncias de cerca de 24 a 29 municípios da nossa região administrativa, né? Pois é, que vão direto para esses hospitais. Por quê? Porque eles não têm recursos lá naquela localidade. Então, você, por exemplo, se você precisar de um tratamento de câncer, se você precisar de uma radioterapia, você vai ter que trazer ou para a Santa Casa, ou para o Guilherme Álvaro, ou para a Beneficência Portuguesa. Do Guilherme Álvaro ainda está sendo montada, a Beneficência Portuguesa e Santa Casa. Se você ampliar este quadro regional para o Brasil, você vai ter uma visão macro das coisas. Como será feito isso na Amazônia brasileira? Como será feito isso no Centro-Oeste? Então não basta o governo federal vir numa canetada e dizer, olha, eu vou trazer mais médicos. Ganhando R$10 mil e vai ficar aí à disposição da população sem medicamento. R$10 mil, o camarada vai ter que morar, tem que ir com a família ou deixar a família aqui, né, onde mora. Se você imaginar que tem um médico só, ele vai estar 24 horas à disposição, porque você não pode se negar a atender um paciente. Então, se você dividir isso pela hora trabalhada, você vai ver que dá R$10 que vão pagar para o médico, se considerar INSS, imposto de renda, etc. É brincadeira. Agora, doutor Grilo, é jogo de palavras para jogar a população. Com R$10 mil, ninguém ganha. É muito difícil. Doutor Álvaro, o ministro da Saúde vem a público e diz que nunca se investiu tanto em saúde. O secretário de Estado da Saúde diz que nunca se investiu tanto em saúde, quer dizer, os governos respectivos. Os prefeitos e os secretários municipais de saúde também dizem a mesma coisa. Nunca se investiu tanto em saúde. Todos os orçamentos priorizam saúde, quer dizer, todos dizem que não falta dinheiro, não falta recurso para a saúde. Mas não funciona. Não funciona. Enfim, onde é que está esse dinheiro? Não tem vaga em UTI, não tem enfermaria, não tem nada. Onde é que está esse dinheiro? Pois é, como é que se demora 6 meses uma tomografia? Onde é que está esse dinheiro? O que se explica é o seguinte. Está no jatinho, está na cueca dos caras. É isso aí. Grilo, o que se explica é o seguinte, olha, na realidade, nunca se investiu tanto em saúde, mas nunca se deixou de investir tanto em saúde nos últimos anos, certo? Eu pergunto aos senhores, qual o grande hospital que nós temos na região metropolitana da Baixada Santista nos últimos 50 anos? Qual foi o grande hospital que o governo federal, o governo estadual, colocou aqui na região metropolitana da Baixada Santista? A Santa Casa de Santos, assim, é a primeira do Brasil. Há 500 anos. É a primeira do Brasil. Então, você investe e você não investe naquilo que você deveria investir. Nós temos um déficit na região metropolitana de leitos hospitalares de cerca de 1.900 leitos. Faltam leitos. Como é que você vai fazer isso? Senhores, o governo municipal de Santos comprou, na gestão passada, do prefeito passado, comprou o antigo Hospital dos Estivadores. Está ali resolvendo um problema que também é um elefante branco. Está lá, seja lá como for. Não vamos discutir isso agora, porque acho que não vale a pena colocar esse bode no meio da sala. Mas vamos lá. Comprou o Hospital dos Estivadores. Pagou lá os valores que tem que pagar e tal. Quando é que ele vai funcionar? 2015, segundo o prefeito esteve aqui, começa em 2015 e 2016, mais ou menos, início de 2016. Quantos leitos nós vamos ter? Cerca de 200 leitos. O déficit é de 1.900. O que o governo estadual e o governo federal trouxe para a região em termos de financiamento, já que ele está gastando tanto? E nós estamos falando de um local, de uma região, pela qual passam cerca de 30% a 40% do produto interno bruto exportado no Brasil. Privilegiada. Pois é, nós somos privilegiados. E qual o investimento que nós tivemos aqui? Vou dizer para os senhores, o ministro da Saúde veio aqui e inaugurou 4 UPAs, unidades de pronto atendimento, certo? Quantas ambulâncias nós temos do SAMU aqui? Por quanto tempo elas ficaram paradas nos pátios aí? Qual é o atendimento que a população tem do governo federal? Qual foi a obra, tive recentemente com o doutor Ricardo Aide, diretor do Guilherme Álvaro, qual foi a grande obra do Hospital Guilherme Álvaro nos últimos 25 anos? Os senhores podem me dizer? Qual foi o investimento maciço do governo do Estado na nossa região, no Hospital Guilherme Álvaro? Nós inauguramos, senhoras e senhores, duas vezes, o Hospital Emílio Ribas em Guarujá, o chamado Emílio Ribas II. Inauguramos na outra gestão, inauguramos recentemente, novamente, o Hospital Emílio Ribas. Qual é a bagatela de leitos que esse hospital tem?
21 leitos, Agora é mais senhores. fácil de ser, desculpa interromper. Imagina. É uma falta de prioridade. Por exemplo, hoje os municípios, vamos falar desses municípios, essas ambulâncias paradas no entorno do Guilherme Álvaro. É muito mais fácil o indivíduo comprar uma ambulância, que a gente chama rebocoterapia, botar lá, prefeitura de tal. É para rebocar. Ele não tem que criar transporte, tem que criar situações para o camarada ser atendido na cidade dele. Sim. Nós temos uma metropolização da metropolização que não foi metropolizado. Você veja só, tem hospitais atendendo determinadas coisas, 3, 4, 5 hospitais atendendo a mesma coisa. Prioriza um hospital para atender, por exemplo, ortopedia, prioriza outro para atender ginecologia. Na Baixada, isso é metropolização. A Santa Casa está abarrotada por causa disso. O Guilherme Alves está abarrotado por causa disso. Porque você concentra no local. Sim. Você está entendendo? Então, o grande problema pode até ter dinheiro, só que não está sendo bem usado. Não tem priorização no quadro. Aí entra a questão da gestão. A seriedade. Recursos, arruma recursos, mas não tem gestão. Eu peço a licença, Grilo, doutor Álvaro, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida discutindo saúde pública. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Deixe sua festa ainda mais gostosa com a Sabor em Dobro. Experimente nossos doces e salgados com gostinho de comida caseira e conheça os nossos kits. Delícias que fazem a alegria da sua festa com sabor e economia. Comemore o seu evento no Espaço Buffet Sabor em Dobro. Um amplo salão aconchegante com serviço de garçom e brinquedos para as crianças. Sabor em Dobro, agora com Disque Pizza a partir das 18 horas. Avenida Almirante Tamandaré, 253 Macuco. Fone 32719912. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 17 de julho. E nós estamos debatendo saúde pública com 2 especialistas, 2 médicos, o presidente do Sindmed, o Sindicato dos Médicos, e também um ex-presidente do sindicato, o Dr. José Andrade Grilo Filho, e o Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva. Dr. Álvaro, deixa eu lhe questionar agora a respeito, nós falamos agora há pouco de recursos, da existência de recursos, mas com os royalties do pré-sal, os anunciados royalties do pré-sal, não se sabe quando, mas de 25% serão destinados para a saúde. Isso vem reforçar, vem ajudar? O senhor acredita nisso? Olha, eu sou como Santo Tomé, eu só acredito vendo, né? Eu gostaria que os royalties do pré-sal chegassem hoje, que já nos ajudaria, mas eu não tenho uma ideia de quando vai chegar, se é que vai chegar, né? E como ele será canalizado para a gente, porque todo o financiamento da saúde vem uma parte do governo municipal, uma parte do governo estadual e outra parte do governo federal. Esses royalties provavelmente virão do governo federal para ser repassado para o governo municipal, mas quando vai acontecer isso, né? A gente está aí com uma situação emergencial, nós vamos resolver o problema da saúde hoje.
E não vai ser para amanhã. Não vai ser para amanhã. Isso vai levar algum tempo. É como a medida provisória da presidente Dilma, né? A medida provisória que colocou aí para todos nós que vai estender o curso de medicina para 8 anos. Essa medida provisória só vai ter realmente, se é que ela for aprovada, se é que ela será aprovada, só vai ter um reflexo em 2021. Só a partir dali é que os alunos que entraram em 2015 e cursaram os primeiros 6 anos, que vão terminar em 2020, né? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 6 anos. 2021 ele vai começar a fazer o 7º ano. Só aí que esses alunos, teoricamente, irão para o SUS. Para o SUS, para o serviço obrigatório. Pois é. Então, nós só vamos ter uma melhora, segundo essa medida provisória, a partir de 2021. E até lá, quantos de nós vamos ter... Se é que a constitucionalidade dessa medida não vai ser questionada... Isso é uma outra coisa. Pelo judiciário. Nós estávamos conversando, você estava colocando antes do programa, a situação das escolas públicas de saúde, né? As faculdades federais, estaduais. Veja bem, e eu até fiz um comentário, o problema básico é a educação fundamental. O Lascala colocou antes que o seguinte, o indivíduo que tem poder aquisitivo, ele faz escolas particulares caras, depois ele tem melhor qualificação e ele ingressa nas faculdades públicas. E faz 6 anos gratuitamente. Né? Então, o Lascala colocou muito bem que esse indivíduo então, poderia ser um pouquinho melhor analisado e, inclusive, esse pessoal poderia ter prioridade para ocupar esses 2 anos, ou eu sou contrário. E eu coloquei o seguinte... Na realidade, o problema do Brasil é ensino fundamental. Você tem que dar condição para todos terem o mesmo handicap para poder fazer a faculdade de excelência. Sim. Você está entendendo? O problema é fundamental. Tem que investir aqui no Brasil, também nós temos que ver isso. É educação. Eu acho até que o problema maior do Brasil é educação. Educação, sem dúvida. O indivíduo com educação, ele fica menos doente, claro. Ele tem mais informação, ele tem mais possibilidade de resolver um problema de saúde. Não, e o indivíduo bem formado não vai no Dr. Google, né? Hoje é o grande concorrente. Você sabe da categoria médica, né? Olha, eu trabalho 12 horas por dia até hoje. Sim. O Lascala me veio, o médico que dou plantão até hoje, com muita honra, graças a Deus. Então você vê o seguinte, hoje o Dr. Google diz o seguinte, tomografia, PET scan, raio-x. Então você examina, o médico examina, como eu examino, o Álvaro também, a maioria dos médicos faz isso, coloca a mão no doente, ausculta. Aí você termina, o que o paciente fala? Doutor, você não vai pedir um raio-x? Então tem médico que faz o seguinte, faz um raio-x, porque dá muito mais trabalho você examinar, explicar para o sujeito que uma radiação faz mal para o sujeito, e se encarece o sistema. Então ele quer fazer tomografia. Então o doutor Google é desinformador, você está entendendo? É verdade. Mas, viu, eu gostaria de voltar para uma coisa do outro bloco aqui, que é importante se você falar da questão do Dr. Google, questão que a gente falou aqui de outras coisas, do ensino médico, todas essas coisas, mas eu acho que é importante o telespectador saber que para o sistema de saúde funcionar, para ele ser um bom sistema de saúde, como tem sido propalado aqui, sistema do Reino Unido, né, da Inglaterra, tem se falado do sistema de saúde do Canadá, tem se falado do sistema de saúde de outros países. Para o sistema de saúde brasileiro funcionar, ele tem que ter uma hierarquia, ele tem que ter uma coisa que a gente chama de atendimento primário, atendimento secundário e atendimento terciário. Para o telespectador entender que é o seguinte, fulano, a pessoa que está doente, vai até uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. É atendido lá pelo médico que está ali diariamente. Feito um diagnóstico, qual ele não pode resolver nessa unidade básica de saúde, que a gente chama de atenção primária, ele passa para uma outra unidade de atenção especializada, que é chamada de atenção secundária. Ele vai para um centro de especialidades. Nesse centro de especialidades, ele vai ser atendido por um especialista daquela área para a qual ele está doente. Vai ser visto lá. Se o tratamento não puder ser feito, realizado totalmente ali, ele vai passar por um terceiro passo, que é a atenção terciária. Ele vai para um hospital de referência, vai para um local de referência.
Lá é o atendimento mais especializado ainda. Esta estrutura primária, secundária e terciária é que não existe no Brasil. Sim, não funciona. Não funciona. Na verdade, não há resolutividade, doutor. Pois é. O senhor explicou muito bem. Depois de ser atendido na unidade básica de saúde, isso qualquer cidadão que usa o Sistema Único de Saúde sabe disso. Ele vai para um exame, ele chega no Ambesp para fazer um exame, uma endoscopia, um exame mais sofisticado, leva 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer esse exame. Não é possível. Quer dizer, essa é a realidade no Brasil. Isso. Então, é muito bonito na teoria, o atendimento primário, secundário e terciário, mas não funciona. Isso, mas isso na teoria, senhoras e senhores, nós temos aqui na região alguma coisa parecida com isso, próxima disso e que demora todo esse tempo. Agora, se nós estendermos isso para o Brasil, se nós estendermos para a Amazônia, para o Centro-Oeste, para o Nordeste do Brasil, nós não temos essa estrutura. Nos falta... Não tem aqui, né? Exatamente. O governo federal está falando que vai colocar mais médicos no Brasil todo. Eu não ouvi uma palavra do governo federal dizendo que vai colocar mais enfermeiros, mais biomédicos, mais farmacêuticos, mais psicólogos, mais terapeutas ocupacionais, mais fisioterapeutas, mais assistentes sociais. Ontem eu estive em São Paulo e conversando com uma pessoa que estava lá, que é do estado do Pará, cuja irmã é assistente social numa cidade do Pará. Ela é a única pessoa da área da saúde nesta cidade e que atende toda a região do entorno, certo? Então, senhores, nós estamos vendo uma realidade, muitas pessoas apoiam isso daqui baseado em algumas coisas que a gente tem ao nosso redor, mas nós precisamos ver mais distante, mais além. Estes médicos que o governo federal vai trazer para cá, para o Brasil, vão trabalhar em locais que não têm a mínima infraestrutura. Apesar do nosso ministro da Saúde dizer que ele visita unidades básicas que estão prontas, estão montadas e não tem médico, há que se ver que não tem médico, mas também não tem enfermeiro, não tem psicólogo, não tem fisioterapeuta, não tem um técnico de raio-x, não tem um aparelho de raio-x, que a gente falou que às vezes a gente precisa, não tem um laboratório. Senhores, senhoras, no Brasil de hoje, cada comprimido que você toma, o que você compra na farmácia, 33% desse comprimido é de impostos, que não são revertidos para a saúde. Isso quem falou não sou eu, são os representantes da indústria farmacêutica. Certo? O governo federal arrecada uma quantidade enorme de impostos e não repassa isso, uma parcela que tem que repassar para estados e para municípios. E aí vem dizer que vai colocar mais médicos no Brasil, vem dizer para a gente que nunca na história desse país se está aplicando tanto dinheiro na saúde, mas não aplicava nada. O dobro de nada é o quê? O dobro de zero é o quê? Se você não estava aplicando nada, como é que você está aplicando agora? Muito bem. E com esse diagnóstico, Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva, a respeito da saúde pública, nós chegamos, infelizmente, ao final desta edição do Jornal em Foque. Gostaria de agradecer muito a sua presença, doutor Álvaro. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Grilo. Obrigado, colega. Obrigado aos telespectadores pela oportunidade. Agradecer ao doutor Grilo. Sua volta aqui à Santa Cecília TV. Pois não. O mundo estaria a salvo se as pessoas de bem tivessem a mesma ousadia dos canalhas. Obrigado. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Queria agradecer a todos, agradecer a você, em especial o telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. E amanhã, 8 horas da manhã, estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.